Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós iremos avançar as páginas 37 a 43 na apostila e faremos uma revisão no caderno de atividades das páginas 15 e 16. Vamos lá, pessoal? Bom, os assuntos da aula de hoje: jogos indígenas, substantivos coletivos, palavrinhas com S e com dois S's, instruções de montagem e uma revisãozinha no caderno de atividades, que nós vamos rever, então, sílaba tônica e acentuação das monossílabas. Bom, ali na apostila, na página 37, pessoal, diz assim, sobre o jogo da onça, tá? Esse aqui é um jogo indígena, então vai haver lá no materialzinho de apoio, tá, pessoal, as peças e o tabuleiro desse jogo da onça para você estar brincando com os seus familiares em casa, certo? É um jogo parecido com as damas, então nós vamos ler as instruções para conhecer a brincadeira e depois vocês vão jogar em casa. Então diz assim: a expedição seguiu viagem e a parada seguinte foi na aldeia dos Bororos, tá? Uma aldeia indígena. Pedro quase não acreditou quando descobriu o adugo, ou jogo da onça. É um jogo de estratégia muito interessante. Então, número 1, leia as instruções e conheça a brincadeira. Então, nós temos aqui o esquema, né, do joguinho. Estão todos os cachorros, são 14 cachorros e uma onça. Tá, pessoal? E daí nós já vamos entender como é que funciona, então, esse joguinho aqui. Lembrando que precisa destacar lá do materialzinho de apoio, então, as peças do tabuleiro. Então, número 1, preparação do jogo. Coloque as peças conforme o desenho acima. Vocês estão vendo o desenho aqui em destaque e vocês vão dispor as pecinhas igualzinho está aqui, certo? Vão deixar ali um cachorrinho do lado do outro e no meio, então, a onça ali embaixo. Use 2 tipos de peça, uma representando a onça e 14 peças para os cachorros, certo? Segunda instrução, número de jogadores. Então, são 2 jogadores que vão, né, poder brincar aqui. Um jogador fica com a onça e o outro com os 14 cachorros. Número 3, qual é o objetivo deste jogo? O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Certo, pessoal? O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando a onça sem possibilidade de se mover, de se mexer no tabuleiro, certo? Então, ele vai ficar fazendo isso, vai ficar deixando ali a onça sempre encurralada, né? O jogador que está com os cachorros. Vamos, então, para a página 38? Tem ali a regrinha número 4. Movimentação. Como é que vai movimentar, então, as pecinhas dentro do tabuleiro, né? Então, assim, o jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa que esteja vazia. Então, qualquer casa que estiver vazia, você vai mexendo, vai movendo, então, a onça. Em seguida, o jogador que está com os cachorros deve mover qualquer uma das suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. E as peças podem se mover em qualquer direção. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, que é a parte triangular do tabuleiro. Vamos voltar para olhar ali? Olha só, a toca é essa aqui, ó, lá embaixo, a parte triangular do tabuleiro, tá? Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Se a onça entrar, então, na toca, ela vai ser encurralada pelos cachorros ali, tá? Então, a onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. Então, ela pode saltar sobre o cachorro, né, em sentido a uma casinha vazia, como no jogo de damas. E a captura pode acontecer em qualquer sentido. Então, o jogador pode fazer mais de uma captura. Se for possível, também, né, como exemplo do jogo de damas, os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida. Número 5. Quem é o vencedor da partida, então? O jogador com a onça, quando consegue capturar 5 cachorros, ou
o jogador com os cachorros quando consegue imobilizar a onça. Então, esse é um joguinho indígena, certo, pessoal? Aqui a ideia é que vocês façam uma leitura, né, dessas regrinhas para entender como é que funciona o jogo. Então, se não entendeu, lá agora, na primeira vez que leu, já faz uma leitura, uma segunda leitura para estar entendendo melhor, com calma, certo? Esse joguinho está no livrinho chamado Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas, certo? De Antônio Barreto. Bom, vamos lá. Onça pintada e leopardo. Então, o leopardo e a onça pintada pertencem à mesma família e ao gênero Panthera. Além disso, ambos têm a pelagem amarelada com manchinhas pretas. Mas as manchas do leopardo são bem redondinhas e nelas não há pintinhas. Então, nós temos aqui, olha que lindo, pessoal. Temos aqui o leopardo, certo? Do lado esquerdo e temos a onça pintada do lado direito. Então, eles são parecidos mesmos, né? A pelagem, né? Os desenhos que tem na pele deles. São bem parecidos porque pertencem à mesma família e gênero. Bom, o que nós vamos estudar agora se chamam substantivos coletivos, certo? Para nós resolvermos as atividades da página 39 e 40, nós precisamos então entender o que significa substantivos coletivos. Vamos lá, pessoal. Então, assim, as palavras que, mesmo no singular, dão nome a uma coleção ou uma reunião de objetos ou seres, são chamadas de substantivos coletivos. Certo, pessoal? Quem nunca ouviu falar assim, olha lá, o cardume de peixes. O cardume de peixes quer dizer quando eu tenho vários peixes juntos, um monte de peixinhos, né? Quer dizer que o coletivo de peixes significa cardume, porque são vários peixinhos juntos. Por exemplo, vocês já falaram assim, olha lá, o buquê de flores, o buquê de rosas, né? O coletivo de flores, várias flores juntas, né? Significa um buquê, se chama um buquê. Então, quando nós falamos em substantivos coletivos, nós estamos falando da reunião de vários objetos ou seres. Podem ser animais, certo? Podem ser pessoas, frutas, enfim, várias coisas. Então, nós vamos conhecer um pouquinho aqui alguns grupos, né, que nós temos aqui de substantivos coletivos. Quando nós temos muitas abelhas juntas, nós falamos que é um enxame. Quando nós temos um monte de alho, nós falamos que é uma réstia. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, se chama o coletivo, ou seja, uma junção de vários objetos, né, ou itens desses que nós estamos vendo aqui. Quando nós temos muitos alunos numa sala de aula, nós chamamos de classe. Então, coletivo de abelhas é enxame, coletivo de alho é réstia, coletivo de alunos é classe. E aqui, então, eu tenho vários coletivos, tá? De amigo, tertúlia, de anjos, legião, de artistas, né? De cinema, elenco, de televisão, de aves, bando, de avião, de aviões, esquadrilha, de boi, boiada, de burro, tropa, de camelo, cáfila, de caminhão, frota, de cantor, coro, de cães, matilha, né? Cães ou cachorros, de chave, molho. Então, nós temos vários, tá, pessoal? Na apostila, vocês vão observar que já começa aqui, ó, com esse desenho, tá? Observem as imagens a seguir e leia as legendas. Nós temos em destaque aqui vários cachorros, certo? No desenho, e nós temos um cachorro ali ao lado. Onde eu tenho esses vários cachorros, está escrito assim, matilha. Onde eu tenho apenas um cachorro, está escrito apenas cachorro. Por quê? Porque quando eu tenho mais de um cachorro, eu tenho um grupo de cachorros,
nós chamamos de matilha, porque é o coletivo, ou seja, são vários, né? Uma matilha de cães. Então, na letrinha A, tá dizendo assim: as palavras das legendas estão no singular ou plural? Observe, matilha e cachorro. É singular ou é plural, pessoal? Eu não estou vendo o S ali, então é? Tá? Vocês vão assinalar qual das duas. Letrinha B. Copie a palavra que indica um conjunto de seres. Observe que nós temos duas imagens, tá? Uma que diz a matilha com vários cachorros e uma que diz cachorro com apenas um cachorro. Então, você vai copiar essa palavrinha que indica um conjunto de seres, ou seja, mais de um, certo? Então, como eu estava explicando para vocês, né, essas palavras, mesmo no singular, porque nós estamos vendo ali, ó, matilha está no singular e ela dá nome a uma coleção ou uma reunião de objetos ou seres, né, que são chamados os substantivos coletivos. Então, elas vão se apresentar mesmo no singular, porque isso aqui já está englobando, então, o coletivo de determinado objeto ou de determinados seres, como é o caso da matilha. Não precisa estar ali no plural, matilhas. É matilha, porque nós sabemos que é um grupo grande de cachorros, certo? Número 2. Procure no dicionário o significado de cada substantivo coletivo a seguir e complete as frases. Então, vocês vão procurar, pessoal, nos dicionários. Quem não tiver dicionário, o livro mesmo, pode usar o dicionário online, né, na internet mesmo. Então, cacho é o coletivo do quê? Naquela primeira imagem que eu mostrei aqui para vocês, também tem, ó, tá? Aqui. Vamos ver. Tem alguns coletivos aqui, ó. Então, ó, vocês vão observar lá embaixo, ó. A última palavra ali, o que que é? Cacho é o coletivo de... Então, tem as palavrinhas ali, vocês podem estar olhando aqui também, certo? Mas é interessante fazer essa pesquisa aqui. Então, o que que é cacho? Vocês vão descobrir, né? É o coletivo de que coisa? É o coletivo de frutas, é um coletivo de animais, é um coletivo de insetos. Então, vocês vão colocar a respostinha ali no quadradinho. Letra B. Biblioteca. Gente, é o coletivo do quê? Quando eu vou numa biblioteca, o que que eu encontro lá dentro? O que que eu encontro lá? É um coletivo de... Aí vocês vão escrever para mim dentro desse quadradinho branquinho aqui. Letra C. O cardume. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, no início? O cardume é um coletivo de... Então, nós vamos colocar aqui, né, essa reunião de vários objetos ou animais ou coisas que significa cada um destes itens, né? Buquê. Quando eu tenho um buquê, é um coletivo de... Então, vocês vão anotar ali, certo? Já disse lá no início, vocês lembram? Tudo que eu tenho um grupo maior, um grupo grande, né? E eu consigo ver um amontoado de coisas, nós chamamos então de coletivo. Olha a letrinha E. Enxame é o coletivo de que tipo de inseto? Certo, pessoal? Então, vamos fazer essa pesquisa e anotar tudo aqui no número 2, a página 39. Vamos para a página 40. Nós temos ali letrinha F. Boiada é coletivo de quê, pessoal? Vejam só que já está na própria palavrinha ali, eu já tenho uma dica, né? Boiada. O que será que bichinho que é esse, né? Que quando eu tenho mais de um, ele vai virar boiada. Letrinha G. Constelação é o coletivo de algo que tem no céu. Quando vocês olham para o céu, vocês falam, olha, estou vendo uma constelação de... Então, algo que vocês vão completar aqui. Letrinha H. Arquipélago é o coletivo do quê?
Então, arquipélago, pessoal, diz respeito ao mar. Então, é um coletivo de algo relacionado ao mar, aos oceanos, certo? Lembrando que tudo aqui vai ser feita pesquisa. E molho é o coletivo do quê? Uma coisa que a gente usa para abrir portas ou para ligar o carro. Então, vocês já vão saber responder aqui. Álbum é um coletivo de, né? Esse vocês já estão mais familiarizados. O que é um álbum, né? Então, é uma reunião de várias coisas que também vocês vão descobrir e vão colocar aqui. Então, isso que nós estamos vendo hoje se chamam substantivos coletivos e é bem legal para que a gente possa denominar cada grupo grande de determinados elementos, sejam seres vivos, né? Sejam objetos ou coisas. Vamos para a seção lápis na mão. Palavrinhas com S e palavrinhas com 2 S's. Número 1. Então, nós vamos ver aqui número 1. Leia esta curiosidade. Apesar de ser um felino, a onça não mia, mas seu grito é atordoante. Chamado de esturro, é como um ronco assustador, que pode ser ouvido de bem longe. Também ao contrário dos gatos, onça gosta de água e é excelente nadadora. Outra curiosidade é que a onça urina com muita frequência para demarcar seu território. Bom, esse trechinho do texto, então, saiu lá do Almanaque Bichos do Brasil, da autora Rosane Pamplona. Na letrinha A, vocês vão copiar as palavrinhas destacadas no texto em negrito. Observe que eu tenho aqui, 3 palavrinhas destacadas em negrito, que é essa cor mais acentuada dentro do texto, certo? Então, vocês vão copiar essas 3 palavrinhas e responder aqui na letrinha A. Na letrinha B, leia em voz alta as palavras que você copiou. Então, você vai ler essas 3 palavrinhas que você copiou e vai responder. A letra S representa o mesmo som nas 3 palavras? Preste bastante atenção quando você lê essas palavrinhas aí, que você respondeu na letra A. Então, elas representam o mesmo som? Então, vejam que algumas palavras têm a letra S representando o som de Z e algumas não. Algumas têm um próprio som do S mesmo. Mas devido à força que ela tem na palavra, o S tem na palavra, ele parece o som do Z. Então, observem, né, se eles têm o mesmo som nas 3 palavras. E respondam aqui na letrinha B. Número 2. Procure no diagrama 4 palavrinhas com 2 S's. Então, nós vamos observar atentamente o diagrama e vamos caçar 4 palavrinhas que tenham 2 S's. Presta bastante atenção, pessoal, tá? Com os 2 S's, são 4. Agora, vamos para a página 41. Aqui na letrinha A da página 41, você vai copiar as palavrinhas que encontrou. Então, são 4 palavrinhas, certo? 4 palavrinhas. Na verdade, são 5 palavrinhas, pessoal. Tem um errinho aqui na apostila, olha só. Aqui tá dizendo para procurar no diagrama 4 palavrinhas, mas vocês vão ver que tem 5, tá, pessoal? Então, vocês podem anotar aqui, na página 41, na letra A, as 5 palavrinhas, certo? Vocês vão ver depois que tem 5 mesmo, tá? Na letrinha B, analise as palavras que você copiou e marque as respostas corretas. Então, diz assim: nenhuma palavra começa com 2 S's. A outra diz: o SS representa som de Z. Né? Os 2 S's representam som de Z. Os 2 S's aparecem entre as vogais. Então, vamos observar, analisar atentamente essas palavrinhas, né, que foram copiadas na letrinha A.
para então marcar aqui estas respostas corretas. Então, ali, pessoal, nas palavrinhas da letrinha A, tem alguma palavrinha que começa com 2 S's? Que começa com 2 S's, reparem bem. Será que tem, pessoal? Eu acho que não sei, mas, né? Então, presta bastante atenção. Os 2 S's representam som de Z nas palavrinhas? Leiam cada uma com bastante atenção. Eles estão representando o som de Z. Quando eu falo Z, é zebra, né? Azedo, azul. Tá nesse tom de leitura, quando você lê a palavrinha, você tá ouvindo essa pronúncia do Z? Então, se você está ouvindo, você vai assinalar. Mas se você não está ouvindo nenhum som de Z nessas palavrinhas, você não vai assinalar. Então, presta bastante atenção. Também não sei, não. Os 2 S's aparecem entre as vogais. Olha ali a palavrinha assado. Né? Tem uma palavrinha lá que é assado. Ela está entre as vogais? Vamos ver, observe atentamente e vocês vão então assinalar aquelas questões. Pode ser, mais de uma na letra B, tá, pessoal? É mais de uma questão que você vai assinalar que está correta. Número 3. Organize as palavrinhas a seguir nos quadros correspondentes. Então, eu tenho ali várias palavrinhas, tá? Passarinho, sapo, casa, profissão, serpente, atrasado, professora, soro, tesoura, passado, sozinho, vaso, sucesso, saída e casamento. Eu vou colocar todas as palavrinhas com 2 S's. Presta atenção. Com 2 S's eu vou colocar neste primeiro quadrinho aqui. As palavrinhas que são escritas com um S, mas que tem som de Z. Eu vou dar uma dica, pessoal. Casa tem som de Z. Ela não é caça. Ela é escrita com um S, mas tem o sonzinho de Z. Tesoura. Olha só o som de Z que eu tenho na palavrinha. Certo, pessoal? Então, vocês vão ler e vão escrever dentro desse quadradinho, do segundo quadradinho, todas as palavrinhas, então, que são escritas com um S, porém, elas têm esse som de Z na hora da pronúncia. E todas as palavrinhas que têm S no início, apenas no início, certo? Observe quais são e coloca no último quadradinho, que é esse roxinho aqui. Ali embaixo diz assim: você sabe o que querem dizer as expressões a seguir? Converse sobre os significados delas com o professor e os colegas. Então, amigo da onça, pessoal, quer dizer o quê? Quem nunca ouviu falar nessas expressões, né? Quer dizer um amigo falso, né? Virar uma onça quer dizer que você vai ficar muito bravo. Chegou a hora da onça beber água. Quer dizer que chegou a hora da verdade, né? Ou a hora da vingança. Então, essas expressões populares, né, têm esse significado. Se vocês quiserem, podem estar anotando ali embaixo de cada uma o que significa, certo? Vamos para a página 42. Então, aqui, pessoal, nós temos as instruções de montagem. Também é uma forma bem legal de fazer leitura e interpretar através de imagens, através, né, das ilustrações. Então, vamos começar assim. Neste capítulo, você conheceu algumas brincadeiras indígenas. Agora, vai escrever as instruções para montar um bilboquê. Você conhece esse brinquedo? Então, esse instrumento, na verdade, esse é um brinquedo, né, indígena. Vamos lá, então. Como brinquedo, ele tem origem em uma época que meninos e meninas brincavam ao ar livre. Consiste numa esfera ou sino de madeira com um orifício central ou presa numa corda de barbante numa espécie de suporte. Apenas balançando a mão pode-se fazer manobras de 5 pontos até 1000, conforme o grau de dificuldade. Então, esse é o bilboquê, tem aqui, ó, o desenho dele aqui no cantinho, certo? Bom, vamos ver então como faz para anotar então o passo a passo desse bilboquê de material reciclável.
Número 1, converse com os colegas e o professor sobre as ações representadas pelos desenhos na página seguinte. O objetivo é entender primeiramente observando as imagens, como um bilboquê de materiais recicláveis é feito. Então, nós vamos olhar atentamente o que cada imagem nos diz. O que tem ali? Então, interpretar as imagens é isso, verificar o que aquelas imagens querem dizer, o que tem ali, né? Como eu posso proceder a partir, então, daquilo que eu estou observando. O número 2 diz assim: escreva ao lado dos desenhos os materiais necessários e os passos para montar esse brinquedo. Então, nós temos um espaço em branco aqui, ó, que diz materiais, e nós temos a imagem. O que nós estamos vendo aqui? Primeira coisa em destaque ali, verde, a garrafa de PET. Eu tenho também um tubinho de cola. Que mais que eu tenho ali? Uma tesourinha sem ponta, fita adesiva, tem um pedacinho de barbante e folhas de papel. Pessoal, é isso que vocês vão anotar. Na parte de materiais, vocês vão colocar ali tudo que vocês estão vendo, um embaixo do outro, para que fique uma lista bem fácil de entender, certo? Se outra pessoa for ver o seu manual de instrução aqui, né, que ela consiga fazer, então, esse bilboquê de materiais recicláveis. Vamos lá para a página 43. Então, ali, naquela segunda imagem, o que eu tenho? Aqui, primeiramente, foram os materiais, certo? Agora, aqui já está começando o passo a passo, ou seja, o modo de fazer esse brinquedo. Então, o que você vai fazer primeiro ali? Aqui a imagem que nós temos é que está cortando o gargalo, né, de uma garrafa de PET e colando fita adesiva na borda para não machucar o dedo. Então, você pode escrever assim: corte o gargalo de uma garrafa de PET e cole fita adesiva na borda para não machucar o dedo. Nessa parte aqui, né, na primeira ali em cima, nesse quadrado, vocês vão escrever isso. Agora, nesse segundo quadrado, onde eu tô vendo ali um papel, né, amassado, diz assim: esse é o segundo passo, tá, pessoal? Então, você vai amassar ou amasse algumas folhas de papel até formar uma bolinha e passe fita adesiva em volta dela para deixá-la firme, né? Isso aqui representa o desenho e nós vamos escrever, né, esse segundo passo, então, que é amasse algumas folhinhas de papel até formar uma bolinha e passe fita adesiva em volta dela para deixá-la firme. Ali, na terceira imagem, eu tenho, né, a garrafa já vedada com cola, com fita e a bolinha presa. Então, nós vamos escrever assim: prenda com fita adesiva uma das pontas do barbante na bolinha e outra no gargalo da garrafa, que é o que está acontecendo nessa imagem aqui, certo? Por último, o que eu tenho ali? Eu já tenho, né, o meu brinquedo pronto e agora eu vou começar a brincar. Então, ali, a última instrução é assim: jogue o bilboquê para cima, como está representando na imagem, né? Jogue o bilboquê para cima sem soltá-lo. Tente fazer a bolinha cair dentro do brinquedo. Então, esse é o manual de montagem, tá, pessoal? Instruções de montagem. Bem interessante para vocês até fazerem em casa, se quiserem, certo? E número 3, após a escrita, vai marcar com X os itens que você cumpriu ao escrever as instruções de montagem do bilboquê. Você listou os materiais necessários? Vai marcar sim ou não. Escreveu passo a passo de acordo com as imagens? Explicou como se brinca? Utilizou sinais de pontuação? Escreveu as palavrinhas corretamente? Então, presta atenção em cada coisa que você fez, cada item que você preencheu, de acordo com a ilustração, com o desenho, né? O que está pedindo ali naquele desenho e depois você assinala o X aqui. Certo, pessoal? Agora vamos para o caderno de atividades nas páginas 15 e 16, que é só uma revisãozinha curtinha aqui. Então, começa com sílaba tônica, né? Nessa atividade, vocês vão sublinhar, ou seja, vai grifar a sílaba tônica das palavrinhas do quadro. Então, eu tenho ali boneca.
Qual é a sílaba que eu falo com mais intensidade? Vamos lá, vou falar de novo. Presta atenção em todas as sílabas que nós formos lendo juntos e aonde está o destaque para maior intensidade dentro da palavra na sílaba. Então, olha só essa daqui. Boneca. Você vai grifar, então, essa sílaba que eu destaquei com mais intensidade. Carruagem. Girafa. Relâmpago. Caqui. Garrafa. Maracujá. Lâmpada. Café. Espetáculo. Rápido. Sofá. Presta atenção, pessoal, ao ler, tá? E se quiser, pode também separar, se quiser, para entender onde é que está a sílaba tônica, certo? Aquela sílaba que tem a maior intensidade dentro da palavrinha, que se destaca mais na hora que você está lendo, pronunciando, certo? Número 7, vai ligar as colunas a seguir para definir a classificação das palavrinhas quanto à posição da sílaba tônica. Então, nós sabemos que a oxítona é aquela palavrinha que tem a sílaba tônica em último, certo, pessoal? Oxítona, então a sílaba tônica sempre está em última. As paroxítonas, quando a sílaba tônica é o quê? A penúltima. Penúltima, tá, pessoal? Antes lá, então, de terminar. Antes da última é penúltima. E proparoxítonas é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, certo? Às vezes ela aparece até no início da palavrinha. Então, presta atenção ali. Vai só ligar as colunas, certo? E na número 8, considerando, então, a posição da sílaba tônica, classifique as palavrinhas da atividade 6, vai voltar lá em cima na atividade 6 e vai escrever no quadro aqui as palavrinhas que são oxítonas, as palavrinhas que são paroxítonas e as proparoxítonas. Então, lembrando que oxítonas, a sílaba tônica é a última. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. Bom, olha um exemplo de palavrinha que é oxítona. Maracujá, café, porque a sílaba tônica está por último. Olha o acento também ali, ó, maracujá, café. Paroxítonas, pessoal. A sílaba tônica é a penúltima. Olha só a palavrinha boneca. É a penúltima, está no meio. Boneca. Olha a outra palavrinha paroxítonas. Girafa. Certo? Paroxítona. Então, quer dizer que a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, eu tenho a palavrinha relâmpago. Veja que é uma palavrinha grande. Então, ela está... a sílaba é a antepenúltima, ó. Relâmpago. Outra palavrinha que eu tenho é rápido, tá? Ela vem ali, o rá, ela vem ali em primeiro. Então, é uma proparoxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Vamos para a página 15. Acentuação das monossílabas. Então, leia as palavrinhas a seguir. Sol, eu tenho a palavrinha sol e tenho a palavrinha lua. Agora, você vai separar em sílabas. A palavrinha sol, dá para separar? Não dá, pessoal. A palavrinha sol é uma monossílaba. Você vai escrever direto. Sol. A palavrinha lua, dá para separar sim, porque ela é dissílaba. Então, você vai separar o lu
tracinho A, certo? Porque ela não é monossílaba, presta atenção, ela é dissílaba. Na letrinha B, você vai assinalar a alternativa correta em relação a essas palavras. A palavra lua é uma monossílaba? O que eu acabei de falar? A palavra sol é uma monossílaba? Tanto sol quanto lua são palavras monossílabas? Aqui, pessoal, você só vai assinalar uma, certo? Uma resposta aqui, porque lembre que a palavrinha sol é monossílaba, a palavrinha lua é dissílaba, certo? Então, as duas não são monossílabas. Então, presta atenção qual está correta aqui dessas 3 questões. Exercício 10. Leia estas palavras monossílabas. Tem ali a palavrinha dó, só, chá, já, mas, pés, pós, ré, nó, vê e lá. Complete, então, as lacunas na frase. As palavras monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em quais letrinhas? Observem dentro do quadrinho aqui em cima. As letrinhas que eu tenho ali, que é vogais que estão acentuadas. Observem lá. Será que é letrinha A, letrinha E, letrinha O? Então, observem e coloquem, preencham aqui dentro dessas lacunas, tá? Para completar a frase. Então, as palavras monossílabas tônicas são acentuadas quando terminam em, tá? E responde aqui, seguidas ou não de S. Só observar ali em cima, tá? Nas palavrinhas monossílabas que eu acabei de ler para vocês, que vocês vão ler novamente. Número 11, reescreva as palavras a seguir e acentue-as quando necessário. Então, esse aqui nós já fizemos na apostila, lembram, pessoal, na aula anterior. Então, vocês vão acentuar se necessário. Então, eu tenho ali na letra A, tem a monossílaba má, paz, sol, do, vez, lá, luz, flor, paz, mês, nós, vós. Então, você vai acentuar tudo aquilo que for necessário e que vai virar uma outra palavrinha, certo? Com o acento. No caso de má, vai virar má, né? De malvada. Então, você vai acentuar, o acento agudo. No caso de paz, não precisa acentuar. Então, vai reescrever da mesma forma, vai ficar paz igual. E a palavrinha sol? E a palavrinha dó? Então, vocês vão observar atentamente o que é necessário acentuar. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Um abraço para vocês. Tenham uma excelente semana. Quaisquer dúvidas, chamem a prof. Um abraço.